Pronto. Gente, boa noite para vocês. Primeiramente, muito obrigado aí por toparem essa ideia, estarem presentes. Esse é nosso primeiro encontro, né, do nosso grupo de estudo de filosofia da ciência. E vou falar algumas coisas assim muito breve, já que é o primeiro encontro de todos e tal. Depois a gente faz uma rápida apresentação, só para a gente fazer um cara crachá, né? Que a gente já fez aquela apresentação por escrito e tal. Tem salvo lá no Word, para quem quiser depois aprofundar. Mas é legal fazer o cara crachá assim para associar a imagem. E aí a gente entra de falar no livro, na proposta desse primeiro livro e tal. Então, eu sou a Lucy, né? Eu sou entusiasta, eu gosto de falar assim, né, que eu sou entusiasta de filosofia da ciência, porque formalmente eu não tenho nenhuma formação em filosofia, nem nada assim, mas ao mesmo tempo eu acredito que todo cientista ou todo mundo que gosta de ciência também deveria ser um pouquinho que fosse filósofo da ciência, né? Porque nas limitações humanas, a gente só consegue estudar e interceder em coisas que a gente vê de fora. Então, se a gente quer entender o que é ciência, quer fazer coisas para melhorar ou aprimorar ciência, a gente tem que sair da ciência. E quando a gente sai da ciência, a gente cai aonde? Cai na filosofia da ciência, que é essa base, essa rocha sólida em que a ciência é construída. E então é uma área para mim que é muito fascinante. Eu estudo de forma, já fiz alguns cursos, algumas disciplinas, mas a maior parte do meu estudo é autodidata, desde 2014. E eu estava sentindo falta de estudar isso. E eu acho que ter um grupo de estudo, pessoas para discutir, pessoas para conversar é sempre legal, é sempre bem-vindo. E não deixa de ser um motivacional, né? Para tirar ali uma horinha na semana para ler alguma coisa e tal. Porque a vida de todo mundo, né, é muito corrida e eu acho que ter uma motivaçãozinha assim, eu acho que pode ser benéfico. Pelo menos é isso que eu estou apostando nesse grupo. Então, juntar pessoas, conhecer pessoas e fazer algo que é legal. E então, para isso que veio essa ideia, né, de criar o grupo. E, bom, basicamente é isso. É, Sobre a seleção dos livros, né, eu fiz uma seleção que eu acho que é uma boa base para a gente começar, e aí talvez ter ano que vem, sei lá como vai ser, mas pensando numa base, assim, eu acho que começar com o Kant para entender como que se dá a evolução da ciência, as bases de algumas coisas, depois ir para aquele autor alemão que eu não sei pronunciar o nome, que é o Systematic, que para mim é a melhor definição de ciência e pseudociência que tem aí no momento, que inclusive sai finalmente daquela dicotomia popperiana e tal. Então, eu acho isso muito, muito, muito bem-vindo. Só que é uma leitura mais densa, por isso que a gente vai ter mais encontros para ele. O outro livro, cabeça, eu não estou lembrando. Vou pegar aqui rapidinho. Aí tem o. Caramba, esqueci da mão o outro. Deixa eu ver, acho que tá em algum lugar aqui. E aí o outro eu peguei uma brasileira que não é restrita à filosofia da ciência, ele, dos livros, né, que a gente vai ver, ele seria o mais amplo em termos de abrangência, e também envolve representatividade, que é trazer a contribuição das mulheres, né, na filosofia e, consequentemente, também na filosofia da ciência. E então seriam esses três livros.
E eu acho que traria essa base, essa contextualização para a gente começar a discutir, planejar as coisas. Eventualmente vai ter gatinhos aí, então aproveita. E então é isso, gente. Essa é a apresentação. Bem-vindos. E agora eu queria ouvir rapidinho assim de vocês e tal. Ah, quem é você? O que que você gosta de filosofia da ciência? Ou filosofia? Só isso mesmo, assim, sem... Quer começar, já que você está dividindo a câmera comigo? Boa noite, meu nome é Alice e tenho 25 anos e sinceramente eu salto mais de formação, graduação de universidade do que sei lá, troco de roupa. Eu tô indo pra minha quarta graduação e sinceramente pra mim é algo bem tranquilo assim de mudar e tal e de buscar algo que realmente me interessa pra me informar. E além disso, meu interesse em filosofia vai muito de que me ajuda a raciocinar e a pensar e a formar meu pensamento crítico sobre as questões científicas no geral. E isso principalmente é o que me interessa, que é o ramo da genética e da neurologia. Então, assim, é muito importante eu ter uma noção sobre os fundamentos da ciência, assim, sobre para eu poder aplicar nos meus processos de pesquisa. Então, eu sinto que isso é muito importante, além disso, de ainda mais estar numa área que por si só ignora muito a filosofia, né? Que é a importância da metodologia. Então, eu sinto que é algo muito importante sim para a formação da minha base, né? É algo extremamente necessário. E é isso. Muito bom. Bem-vindo, Alice. Quem quer ser o próximo? Um de cada vez. Posso ser eu, então. Boa noite. Show. Eu sou Boa noite. Camila, tenho 31 anos, eu sou economista, sou cientista de dados. E eu tava, enquanto a Lucy falava, quando ela falou sobre sair da ciência para ver a ciência, veio uma frase do Conto da Ilha Desconhecida, de Saramago, que é uma frase que eu acho que é bem conhecida até, que é preciso sair da ilha para ver a ilha. Que é uma frase que acaba sendo bem presente na minha vida e enquanto a gente falava aqui, eu comecei a recorrer assim na minha memória quando foi que eu comecei a me interessar por pensar o pensamento. E eu acho que foi nas disciplinas de História do Pensamento Econômico, que eu comecei a de fato começar a entender que o pensamento o que a gente pensa como ciência hoje também precisa ser olhado, né, de forma crítica e de forma analítica. E também precisa ser objeto dessa crítica. É, Ao longo de toda a minha trajetória, assim, sempre fui muito leitora, sempre fui muito curiosa. E eu acho que é isso que talvez instigue a todos nós. Eu acho que talvez a gente compartilhe isso, né? E talvez por isso nós estejamos aqui reunidos nessa quarta-feira à noite para falar sobre filosofia da ciência. Então, estou muito feliz de estar aqui. Boa noite. É um prazer estar compartilhando esse momento com vocês. Obrigada, Lucy, pela iniciativa e pelo convite. Nada, prazer e muito obrigado por ter topado. Próximo. É, eu posso falar rapidão aqui. Eu também sou economista de formação, também sou cientista de dados. Apesar de eu gostar de história, eu acho que eu comecei a me interessar mais pela parte científica, na parte de econometria e estatística, pensando especialmente no conceito de causalidade. Então, eu fiquei muito. Foi uma coisa que mudou um pouco o meu pensamento, assim, sobre quando que a gente fala que uma coisa foi causada por outra ou não. Então, isso foi um primeiro passo. Eu acho que depois eu comecei a, nos últimos 2 anos, me interessar mais pelo assunto, até por filosofia da ciência, porque eu queria, assim, eu acho que eu me interessava pela ideia do pensamento científico, tudo, só que tinha algumas coisas que eu não conseguia colocar muito em palavras, e eu não tinha muitas referências, e aí ler sobre isso, me trouxe um pouco de ânimo, então eu gostei de ter um resumo, assim, dos principais autores e começar a pensar mais sobre isso. Eu acho que também muito exercício de
observando os outros e refletindo sobre talvez comportamentos meus, assim, percepções minhas ao longo do tempo, me tornou mais interessado nessa questão meta de acho que foi bem legal o que a Camila falou de pensar o pensamento, achei legal a sua colocação. Então eu li um pouco de alguns autores principais, eu li um pouco também sobre na parte de teoria do conhecimento, que é um pouco diferente, mas também tem umas coisas interessantes. Eu acho que é isso, eu acho que é legal ter essa oportunidade aqui para realmente aprender em grupo e trazer assim pessoas de backgrounds distintos, assim, cada um com sua motivação, cada um com sua experiência para contribuir. Então, achei bem legal. Bem-vindo e obrigada também por topar e compartilhar. Vamos lá, próximo. Bom, pode ser eu. Eu sou o Luiz, eu tenho 38 anos, minha formação é de licenciatura em Física, apesar de ter feito aí também uns 2 anos de jogos digitais depois, né? Então, me interesso muito pela parte aqui de física, de matemática, de programação no geral, né? E minha intenção entrando aqui, né, nesse clube foi justamente voltar um pouco à parte do pensamento de ciências em si, né, que é algo que no cotidiano assim a gente acaba não dedicando muito tempo a isso. A gente acaba só tendo que fazer as coisas, entregar tudo da maneira mais rápida possível aí. Então, foi justamente uma fuga aí, basicamente, né, dessa coisa automática, né? Então, fazer algo assim com uma certa intencionalidade. Nossa, bem legal. Eu tava fazendo, tava fazendo terapia antes de vir, né, pra cá. E um dos pontos que eu abordei foi justamente isso, assim, de fazer as coisas porque eu quero e não porque existe uma obrigação, um objetivo, uma funcionalidade, Uhum. essa coisa capitalista, né, de tipo Sim. produtividade e tal. E eu acho que, nossa, até arrepiei, assim, tipo, é algo que eu me identifico muito também, assim. Muito Faz uma obrigado e diferença. bem-vindo aí. Obrigado. Próximo. Boa noite, vou ser o próximo aqui. Meu nome é Kaique, eu tenho 19 anos, vou completar 20 esse ano, né? Tô, tô fazendo a minha graduação de Ciências Biológicas bacharelado, entrei no primeiro período agora, mas é porque eu tô vindo de outro curso que eu entrei para não entrar em biologia. Mas enfim, é porque o meu interesse inicial sempre foi biologia, mas aí como os meus pais não tinham tanto contato com e tanto apoio, eu tentei pegar uma engenharia, que eu fui para engenharia florestal, né? Que é um Hum, curso mais, como eu posso dizer, mais bem visto, digamos assim, mas no fim eu fui pro meu amor, que é a biologia. justo, que bom. Que bom. Assim, o meu contato com filosofia da ciência, eu não diria que foi exatamente um contato com filosofia da ciência, porque o que eu sei disso, ou pelo menos o que eu acho que eu sei disso, né, caso realmente esteja relacionado com o tema, eu fiquei sabendo quase de uma forma passiva. O conhecimento veio até mim e eu gostei de saber, mas não fui eu que procurei eles, entendem? Uhum. Assim, tentar entender o que a gente pensa, o pensamento por trás do pensamento, enfim, é uma coisa que eu já tenho meio que feito há muito tempo, desde a minha adolescência, digamos assim, não que eu tenha saído muito dela, né? Mas é porque eu era um espécie de rato da internet, então eu tinha vários interesses e eu ficava vendo coisas assim na internet. Aí eu acabei me interessando por psicologia e fui um pouco nessa linha, tentando entender o pensamento humano, por que que a gente pensa o que a gente pensa, como o nosso pensamento é estruturado, essas coisas. E isso me levou um pouco a esses interesses em, inclusive, filosofia da ciência. E, fora isso, eu me interessei por esse grupo de estudos porque seria uma opção, né, uma alternativa
de finalmente ir atrás desse conhecimento de forma mais ativa do que passiva, dele chegar até mim, e porque eu acho gostoso aprender sobre. É assim, o que eu já aprendi, que eu não sei se realmente seria filosofia da ciência ou algo do tipo, mas, por exemplo, o conceito de falsibilidade da ciência, é uma filosofia da ciência, sim. Eu gostei muito de aprender e ele me ajudou muito a moldar um pouco o meu pensamento crítico. Então, é uma coisa que eu acho gostosa de aprender, de pensar sobre, sabe? Então, foi um grande motivador para eu querer entrar nesse grupo. É isso. Legal. Bem-vindo. Obrigada também por topar. Sobrou você, João. Oi, vocês estão me ouvindo? Bem baixinho. Tá bem baixo. Peraí. Melhorou agora? Um pouco. Um Ah. pouco? Um pouquinho. Não, é por causa que. Deixa eu ver se eu consigo ajustar o microfone. Assim, dá pra ouvir. Antes não tava dando muito. Dá pra ouvir, Ah, mas não, tem que ficar É concentrado. porque eu tenho que usar o microfone aqui que é do notebook, porque do aqui do fone não tá funcionando. Ah, Boa noite, meu nome é João Vitor, tenho 38 anos, sou biólogo, eu tenho doutorado em ecologia, né? E o que me interessou para estudar a filosofia da ciência foi o seguinte: eu acho que ao longo assim da minha graduação e da minha formação assim não teve tanto enfoque do pensamento crítico sobre a ciência em si. Era simplesmente uma coisa assim: ah, não, fazer aquilo que já está estabelecido e beleza, sem se questionar muito. Então, assim, não tinha aquele propósito assim, de se discutir a ideia, de saber de onde que surgiu, em que contexto que surgiu, né? Então, assim, eu senti um pouco de falta disso, né? Na minha graduação, assim. Aí, durante uma pós-graduação, eu tive um pouco mais de contato com a filosofia da ciência e, e eu até lembro quando eu estava fazendo meu doutorado, eu estava lendo um livro de estatística em que falava sobre o Kuhn, né? Da questão dos paradigmas da ciência, tudo, e eu até anotei nesse livro, assim, que eu tinha xerocado, eu falava assim, eu anotei assim no cantinho, eu preciso ler Kuhn, né? E ficou assim, isso tem acho que mais de uns, não sei nem quantos anos que foi isso, né? E eu sempre nessa oportunidade, assim, quanto que eu vou poder estudar isso, né? Que a gente tem essa coisa da correria do dia a dia, então, assim, é difícil a gente parar no momento e estudar aquilo que a gente está realmente interessado, né? Então, queria também agradecer a Lúcia por fazer esse grupo de estudo, porque aí finalmente eu posso ler Kuhn e posso ir da melhor forma possível, que é essa forma em grupo, que eu acho que é bem mais proveitoso, né? E assim, o que eu almejo, assim, é porque eu acho que assim, eu venho dessa parte ecológica, ambiental, né? E geralmente não se tem assim, tem um senso crítico, mas não se para pensar sobre a origem nem o contexto das ciências ambientais, né? Que nem a ecologia. A ecologia tem muitas teorias, e a ecologia já teve essa pretensão de ser uma hard science, que nem uma química, uma física, né? Sendo que assim, a biologia também não tem uma regra fixa das coisas, né? Tipo, tem ali alguns. Vou usar paradigma, né? Tem alguns paradigmas ali estabelecidos, mas isso também pode mudar, né? Com o tempo, isso muda. Então, assim, eu me questiono muito, assim, de como a ciência está sendo feita. Tanto assim, como que o cientista trabalha e para quê, sabe? E isso tudo tem uma questão social, econômica por trás. Então, assim, para eu poder entender isso dentro das ciências ambientais, né, eu preciso de uma base filosófica para poder entender, né? E assim, então assim, para eu poder entender assim o que eu estou fazendo e para onde eu quero ir, eu acho que eu preciso retornar e ter essa base filosófica da ciência, né? E ao mesmo tempo assim,
eu preciso entender também um pouco das outras áreas, porque daí acho que é possível ter um diálogo, sabe? Se de repente o que eu estou pensando aqui, talvez outro campo possa dar uma contribuição. Então, assim, é mais ou menos isso, assim, ideias bem gerais, né? Ecologia costuma misturar um monte de coisa, né? Vocês devem ter uma ideia disso. Então, é isso, assim, eu quero ter uma base, assim, melhor de filosofia da ciência para também poder fazer um trabalho melhor, entendeu? Eu, assim, um trabalho melhor e progredir com isso, né? Minha carreira acadêmica está em pausa agora, né? Por motivos de tem que resolver a minha vida, mas eu espero que, sei lá, depois de um tempo, mais para frente, eu consiga desenvolver alguma coisa com essa base filosófica. É isso, gente. Obrigado. Não sei se deu para Obrigado. escutar tudo bom assim, Deu, não, melhorou muito. tá Melhorou bom. muito. Obrigado. Muito obrigado e bem-vindo. E eu achei que você falou umas coisas bem legais. E eu já vou começar então a falar do livro. E, sei lá, abre o microfone, falem juntos. Isso aqui é um grupo de discussão. Eu não estou dando uma aula, tá? Eu só puxei. Então, assim, eu vou falar, vou, mas contribuam, por favor. E o João, ele falou alguns termos, né, que são meio que bem definidos no livro, né? E, e eu vou entrar neles daqui a pouquinho. Só que a coisa que eu queria pegar bem ali da apresentação dele é que ele levantou uma dúvida do tipo, é que eu preciso sair e voltar para a base, né? A Camila, o Igor também falou um pouco disso e tal. E eu queria trazer uma ênfase de que às vezes a gente pode pensar, putz, eu tô defasado em filosofia, tipo, eu tô atrasado, eu deveria ter olhado isso antes e tal. Só que aí vai minha experiência como professora na área, e o melhor desempenho das pessoas na filosofia da ciência, pelo menos, é quando elas já têm uma base da ciência e essa base da ciência instiga ela a procurar a filosofia da ciência. Porque aquele lance, né? Se você tem que sair da ilha para ver a ilha. Só que se você já está fora da ilha e vê a ilha, você não sabe como é dentro da ilha. Então sua visão continua limitada. Então o ideal é dar uma volta na ilha, ver o que que tem dentro, depois você sai e entende ela completamente. Então você sempre precisa dessas duas visões, a de dentro e a de fora. E o cientista que domina a filosofia da ciência, na minha opinião, é o mais completo, porque ele tem as duas visões, a de dentro e a de fora. Enquanto que só aquele que é o filósofo da ciência, ele só tem a visão da ilha. Enquanto que só o cientista tem a visão de dentro da ilha. E os dois se complementariam. É, Então, esse é um ponto, assim, que eu acho que é legal de se ter em mente. Tipo, ninguém tá atrasado, ninguém tem que se preocupar com isso, assim. Eu acho que todo esse sentimento legítimo que vocês estão tendo em correr atrás desse assunto é o que importa. O momento em que ele surge não é relevante. Certo, então, do que foi falado é isso. Então, eu vou falar muito rapidamente do Kuhn, né? Ele era um físico, pá, e ele dava aulas de história da filosofia, desculpa, história da física. E, como vocês devem saber, né, do século XVIII para trás, todo mundo era naturalista. Tipo, não tinha biólogo, físico, matemático, todo mundo era naturalista. Então, o mesmo cara lá publicando filosofia, matemática, descrevia espécie, é, desenvolvia algum elemento químico, todo mundo era poliglota cientificamente falando, né? Então, quando ele começava a falar da física, ele foi vendo essas outras áreas em paralelo, foi observando as coisas, mesmo que se mantendo na física, e essa visão histórica de como as coisas foram mudando possibilitou ele trazer dois conceitos muito importantes, que é o paradigma
O paradigma, a gente pode pensar nele como o que está vigente, o conjunto de teorias, leis e hipóteses que a gente assume como uma verdade porque sim. Às vezes a gente nem sabe porque é verdade, a gente só assume que é verdade e pronto. Isso é um paradigma. E então esse foi um termo, né, um conceito que ele trouxe por essa visão histórica, e o outro, que para mim é muito importante, foi a visão acerca das revoluções científicas, que são as mudanças de paradigmas que acontecem, né, de tempos em tempos, e como esse processo se dá. Então, assim, óbvio que ele tem outras contribuições, outros livros e tal, mas pensando na estrutura das revoluções científicas, esses seriam ali os principais pontos que eu gostaria que vocês tivessem atenção quando vocês estiverem lendo. Do autor, do Kuhn especificamente, eu queria só trazer 2 pontos dele, né? Que o primeiro, ele era arqui-inimigo do Popper. Então, para quem é popperiano, eu acho que vai ser uma leitura bem interessante, porque o Popper ele não enxergava essa questão das revoluções científicas, e o Popper, devido à visão de falsibilidade dele, não estou falando que está errado, mas devido à forma com que ele enxergava o processo da falsibilidade, ele não conseguia enxergar as revoluções. Ele via como um contínuo. Então, existe um paradigma e esse paradigma vai sendo levemente alterado à medida que coisas vão sendo falseadas. Enquanto que o Kuhn, ele não tem a falsibilidade, beleza, show. Só que chega um momento que as mudanças são tantas que você cria um novo paradigma. Então, eles brigavam, batiam cabeça em cima disso. E aí tem um conceito que é o meu favorito do Kuhn, que é o que ele chama de ciência normal e o cientista normal, aquele que faz a ciência normal. A ciência normal é aquela que está presa no paradigma. E por presa não é no sentido pejorativo, não é tipo, tá presa. Não, é tipo presa no sentido de eu estou aceitando o paradigma vigente. E o cientista normal, consequentemente, é aquele cientista que está preocupado em aplicar o paradigma vigente. Então, por exemplo, quando descobriram a física quântica e ela se tornou o paradigma, todo mundo que está fazendo experimentos sobre alguma coisa quântica e não questionando esse paradigma quântico, ele é um cientista normal. Ele está reforçando ali o paradigma. Ele está aplicando e vendo o paradigma. Óbvio que nesse contexto ele pode eventualmente criar coisas, né, que falseiem o próprio paradigma, mas não é necessariamente o objetivo dele. E esse falseamento não implica em questionar o todo. Às vezes ele usa o falseamento para corrigir uma equação, para corrigir um microcosmos desse paradigma, e não o paradigma como um todo. Só que aí o acúmulo dessas falsibilidades pode levar alguém um dia juntar todos esses microcosmos de falsibilidade e criar uma falsibilidade geral para o paradigma. E o Popper, ele era um assíduo defensor de que todo cientista deveria ser um cientista normal, ou seja, verificando infinitamente o paradigma vigente. Porque isso, na cabeça do Popper, eventualmente levaria às mudanças que fariam o paradigma mudar sem uma ruptura. Já o Kuhn, ele é o defensor, vamos dizer assim, de que todo cientista deveria ter como essência ou prática a crítica ao paradigma, que consequentemente deixaria de ser um cientista normal. Porque a partir do momento que você questiona, não estou nem falando que você está tentando refutar. A partir do momento que você questiona para entender o paradigma, tipo, de onde vem esse paradigma, por que que a gente pensa assim, você já saiu da ciência normal. E o Kuhn, ele tinha
na linha de defesa dele, essa visão. Vamos todo mundo questionar tudo a todo momento. Então, esse é o que eu queria assim, trazer sobre o autor especificamente. Aí eu queria abrir rapidinho, né? Assim, se vocês quiserem comentar alguma coisa, se vocês já tinham ouvido falar sobre alguma dessas coisas, vamos conversar. Você já tinha ouvido falar disso? Então fale-me mais do que você já sabia. Me ajuda a quebrar o gelo. Pensando principalmente nessa óptica do Popper, o quanto que isso influenciou a metodologia que a gente vê da ciência, principalmente em meios acadêmicos, onde, trazendo principalmente da minha área, de que, sinceramente, um simples questionário para você compreender as coisas não é exatamente algo bem visto por si só. Então, a depender da pergunta que você faça, a depender do questionamento que você faça, você é mais julgado por si só do que levado a sério um questionamento que pode ser simplesmente para você entender determinada coisa. E de que tratam, às vezes, o próprio questionamento ali como se você estivesse agindo apenas de uma maneira negacionista, assim, perante o que se tem ali. Quando, na verdade, a ideia é você parar para refletir o que tem ali e você compreender, não, é realmente aquilo? Se sim, ok. Se não, vamos revisar isso aí, vamos pensar sobre esse assunto. Então, trazendo também essa perspectiva de que o ato de perguntar e de questionar às vezes é bem jogado e de que, no fim, essa óptica popperiana é muito mais vigente do que a óptica do Thomas Kuhn. Mais alguém? Eu li um pouco sobre o Thomas Kuhn, embora tivesse o livro aqui, já estivesse planejando ler um tempo, eu li mais indiretamente sobre ele, em livros que falam de vários autores. É interessante porque, por mais que, assim, ele tem esse contraponto ao Karl Popper, no caso, ele não é, vamos dizer, uma evolução dele. Ele tem uma ideia que vai pelo lado diferente. Tem mais gente que fala que talvez uma evolução do Popper seria talvez o Lakatos. Até porque, se você parar pra pensar, até esse ponto que eu já vi, né? Que o Popper, por exemplo, ele tinha essa visão mais linear de crescimento da ciência, que ela vai melhorando, crescendo. O Popper ele tinha essa visão mais de revoluções. E eu acho que tem alguns pontos também que eu acho que eu vou querer entender melhor lendo o livro. Por exemplo, eu já vi gente dizer que assim, o Kuhn ele não queria, ele não se considerava um relativista, mas tem gente que acusa ele de ser no sentido de que beleza, ele vai falar que é, a ciência não segue esse processo, ele não tem que seguir esse processo assim linear, não tem que seguir essa parte assim necessariamente que você fica comparando uma coisa com a outra, uma coisa melhorando a outra necessariamente, mas também né, ele não colocava muita regra do que, o que que é uma teoria válida, o que que é uma teoria melhor do que outra. Quando que uma crítica a um paradigma ele tem fundamento, quando que ele é melhor do que o paradigma. Então, eu acho que ele é um contraponto interessante não só porque ele discorda, mas porque é até difícil comparar a teoria dele com o outro, né? Então, eu acho que entender melhor até que ponto ele realmente é relativista, até que ponto dá para comparar. Eu até sei que tem um conceito dele que é aquela. é, eu acho que eu vou falar tudo errado, que é nossa, incomensurabilidade, uma coisa assim, que acho que às vezes é difícil comparar duas teorias por elas serem coisas diferentes. Então, eu acho que pode ser interessante esse exercício. Ah, legal. João, só antes de você falar, eu queria só comentar duas coisas. A primeira é sobre o Lakatos, e se eu não estou enganado, ele defende a ideia do núcleo duro e o núcleo mole, não é? Isso é a É isso aí. perfeita evolução dessa ideia evolucionista contínua do Popper. Tanto é que o núcleo duro, ele nunca é destruído. O núcleo mole, basicamente, que fica mudando, mas o núcleo duro ele nunca é destruído, né? E aí, tipo, só para quem nunca ouviu falar, né, essa ideia, o núcleo duro ele seria tipo teoria da evolução e o núcleo mole seria todas as teorias, leis e hipóteses adjacentes
que derivam da teoria da evolução e que dão sustentabilidade e veracidade à teoria da evolução. Então, esse mole, ele vai sendo falseado, alterado e tal, mas o núcleo duro, ele já estaria num nível de falseabilidade que ele já seria quase um fato. Não é um fato, mas ele seria quase uma factualidade. E o segundo ponto que você falou que é difícil comparar, né? E eu acho muito interessante essa ideia, porque comparar é quase uma coisa natural para a nossa espécie. E para gerar certos entendimentos, a comparação às vezes é o melhor caminho. Mas eu parto muito dessa ideia de que realmente existem coisas que não dão para se comparar. Como que eu posso dizer? De forma homóloga, né? De forma equivalente uma coisa à outra. Então, assim, a gente consegue pegar uma abstração do que o Popper pensa, uma abstração do que o Kuhn pensa e construir comparações. Mas as fundamentações que derivam, as ideias por si só, deles, né? São eixos que existem ali algumas comunicações que a gente pode comparar, mas o grosso, vamos dizer assim, são de naturezas diferentes. Então, assim, tem muitos cientistas de dados aqui e muito biólogo. Então, é como se a gente estivesse comparando dados de origem diferente ou espécies de origem diferentes. Então, assim, não faz sentido. Então, era só isso que eu queria pontuar, assim. João, pode falar. Uma coisa que eu comecei a ler o livro e eu comecei a lembrar muito foi do caso assim, de revolução do que teve na biologia, até de um assunto que eu tenho bastante interesse, que é da simbiose, né? Que foi com a Lynn Margulis que teve realmente você que realmente conseguiu fazer uma revolução na biologia e mostrar a importância da simbiose na formação da célula eucarionte, nessa célula com núcleo, compartimentalização, né? Porque foi uma ideia que demorou muito tempo para conseguir uma aceitação, tipo, precisou de inúmeras provas, muito trabalho. O artigo da Lin foi, acho que, rejeitado 15 vezes por uma questão de não queremos abandonar esse paradigma que nós temos aqui, né? Até que, assim, se acumulou tanto de provas e que, tipo, teve que mudar isso, né? Que foi um tempo, assim, que eu, pelo menos, assim, agora, eu não consigo lembrar, assim, na minha área de biologia, eu não consigo lembrar de outra revolução que foi, assim, ao ponto que ela mudou academicamente, né? Na questão do cientista, seja do cientista trabalhando no nível celular, e também, assim, nessa questão de interações, né? Porque até então, na biologia, ecologia tinha muito essa coisa da relação de competição, né? Seleção das espécies focada só na competição e na cooperação, na relação ali que não estava tendo assim, um sendo prejudicado pelo outro, tava assim, os dois estavam cooperando, né? Até que finalmente as pessoas perceberam, quem trabalhava com ciência, nessa ciência das interações biológicas, percebeu que isso daí tinha uma importância, né? E ela conseguiu fazer uma revolução, tanto assim, mudou o trabalho dos cientistas, né? E até conseguiu mudar nos livros didáticos, né? No nível de ciência básica, né? Então, um livro de ciência de nível escolar vem com desse da endossimbiose, que a mitocôndria é de uma bactéria que juntou com outra, e o cloroplasto das plantas também, né? Então, assim, eu acho que, assim, pelo menos na minha área, na biologia, eu consigo ver que teve essa grande revolução. E eu sinto assim que, apesar de tudo, tem ainda muita resistência no nosso campo, porque ainda o pessoal continua muito focado na competição e menos em relações de cooperação. Sabe assim, parece que quando ele fala que, quando fala assim que tem essa resistência ao novo paradigma, eu sinto isso de vez em quando, porque assim é um assunto que eu gosto, né? Porque tem muitas interações agora ecológicas que eles estão considerando essa questão de simbiose, né? Que até assim, agora acho que principalmente nas duas
nessa década, na década anterior, é que começaram muitos estudos em nível, tipo, desde entender a função de simbiose das bactérias que a gente tem no intestino, até assim, no nível ecossistêmico, né? Então, teve nesses últimos anos, mas ainda assim, parece que a academia continua muito pensando ainda só na competição. Aí, quando o Kuhn fala dessa revolução, né, que chega alguém com uma ideia nova e, tipo, já tem muitas provas acumuladas, não só do trabalho dela, de outros pesquisadores também que foram também para um caminho parecido, mas também foram deixados para lá, né? Então, assim, eu, pelo menos assim, eu consigo ver esse momento de revolução na biologia, mas ainda vejo resistência de aceitar o novo paradigma. Não que assim, é menos, assim, não é aquela coisa que você usou assim, essa coisa do núcleo duro, núcleo mole, né? Não assim, desfazer a competição, tanto na questão evolutiva quanto também assim no contínuo da ecologia, né? Mas você entender que parece que assim, é só olhado só para só para uma vertente, a outra ninguém olha. E é difícil assim ter um olhar mais aberto, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, eu lendo o livro eu tô conseguindo, assim, fazer como é que fala? É Associações? isso, isso, essas associações, assim, do que o Kuhn tá falando com um exemplo assim, que é comum, assim, para um biólogo, para o pessoal das ciências biológicas, né? Então, assim, eu tô achando bem interessante por causa disso. E é interessante ver como que a ciência ela vai tendo esses momentos, assim, sabe, de mudança e resistência, né? Tipo um cabo de guerra, até que, tipo, a corda estoura para um lado e o outro lado realmente, né? Mas eu ainda percebo que, assim, tem muita resistência a algumas coisas, né? Eu não sei se a gente já vai estar fugindo um pouco da proposta, assim, do curso, mas eu acho, assim, tem um outro contexto maior, que aí também por isso que eu quero entender mais da filosofia, né? Porque a gente tem que ter a análise e a crítica do pensamento e da prática, né? E eu acho que de vez em quando falta isso para realmente poder ter um avanço, porque eu acho que alguns paradigmas eles ficam atrasando, sabe? Algumas Alguns progressões. avanços. Isso, para ter alguns avanços, para se realmente poder entender e, por exemplo, aquilo que é considerado como anomalia, que ele fala, né, o acúmulo de anomalias, né, e que isso fazem até que não dá mais para você ignorar essa anomalia como tipo um erro do cientista, do equipamento, e é um ponto que assim, não, vai ter que se mudar, se acumulou essas anomalias e vai ter que isso vai refletir na mudança do paradigma. Então, eu percebo isso também assim que mesmo tendo esse acúmulo, ainda tem muita resistência para mudar, né? Não sei, eu vejo isso um pouco na prática da ciência, seja por um modismo, seja por um interesse econômico, outras coisas, assim, sabe? Eu percebo isso, né? Aí não sei como que cada um encara isso daí nas diferentes áreas. É isso. Obrigada, João. Eu queria trazer uns pontos que eu achei bem interessante na sua fala e uma sugestão primeiro. Como a gente tem a Camila e o Igor das economias ou ciência de dados, aí vocês pensam o que for melhor. O Luiz tem a física, mas eu convido você a pensar em uma outra perspectiva também, de games, igual você falou que você mexeu um pouco, ou alguma outra área que você tem interesse. Porque no livro ele já vai trazer exemplos de física. E é muito bom fazer esse exercício que o João fez. Você está lendo, aí ele está falando, no século XVIII aconteceu isso, e a gente viu isso, e tais anomalias. Traz para a área de interesse sua. Pô, o que que aconteceu no século XVIII na biologia? O que que eram as anomalias? Como que historicamente aconteceu? Porque aí você não precisa acreditar no que ele está narrando. Você começa a ver que existe em outras áreas também, não é uma coisa da física, sabe? Então é muito gostoso trazer essa leitura. Óbvio que vai demandar mais tempo, né? Que aí você vai ter mais reflexões e tal, e aí talvez nem todo mundo tem. Mas tendo essa oportunidade, eu recomendo muito, assim, que vocês façam. É,
O Kaique, que é da biologia, né, já segue o que o João fez, já imita. A aluna aí das neurociências, enfim. O outro ponto, e essa eu acho que essa é no meu coração, que o Popper ele foi um dos principais defensores, motivadores de enxergarem que a ciência é sociais. Ela é uma construção social, ela é uma construção humana, por mais que tenha matemática, por mais que tenha isso, por mais que tenha aquilo, ela é uma construção humana, ela é feita por humanos e, consequentemente, a humanidade enviesa ela, para o bem ou para o mal. E dentro disso, isso que ele falou, que existe ali uma disputa de forças, né, entre o avanço e o manter o status quo, eu acho que o Kuhn ele traz uma perspectiva muito legal, que é a ideia de que as gerações influenciam diretamente nos processos de revoluções. Tanto é que, segundo as análises que ele fez, e assim, do que eu observei, eu concordo com as análises que ele fez. Uma revolução geralmente acontece quando as pessoas mais velhas, que geralmente são as defensoras do paradigma vigente, morrem ou se aposentam. Aí a galera nova, que geralmente defende já um outro paradigma, começa a assumir esses cargos majoritariamente não, esses cargos de maior relevância social. E aí você começa a observar o paradigma mudar. Porque aí muda as linhas de pesquisa, muda os orientadores, muda tudo. Então, existe um fator social enorme nesse processo de revoluções. E isso é uma coisa que o Popper não leva em conta. O fator humano. Ele pensa muito na pureza da ciência, né? Não, falseando, a coisa evolui. Só que, e se os humanos que está envolvido não quiser falsear mais, por exemplo, sei lá, ou, enfim, enviesar, né? E eu acho isso muito interessante. E aí tem uma outra coisinha que me fugiu agora que eu queria falar. Então eu vou abrir para mais outra pessoa que quiser falar e aí eu trago de novo a coisinha que eu perdi. Eu acho que eu posso comentar aí uma coisa que eu realmente não sei muito, mas eu já ouvi dizer que existe uma escola de pensamento na filosofia da ciência que chama Sociologia do Conhecimento, que ela é até bem criticada, aí eu não conheço muito bem, mas porque ela pega essa parte do questão às vezes, questões sociais e humanas que são o driver por trás da ciência, só que ela leva muito ao extremo no sentido de falar que não, tudo que acontece é por interesses, tudo que acontece é por questões assim, aí nem tudo é muito confiável, só que ela é muito criticada porque chega a um ponto que assim, tá, começa acho que a entrar um pouco em território de teoria da conspiração, do tipo, aquilo lá é por causa sei lá, dos poderosos, enfim. Mas essa questão, então acho que talvez seja um caso meio extremo, mas a parte de você falar que não, existem sim questões de interesse, questões políticas, e eu digo não só necessariamente política no que a gente fala no cotidiano, mas política dentro da academia. Tem exemplos de, tipo, coisas que eu vi desde cedo. Então, às vezes você vai fazer uma pesquisa empírica que vai fazer estatística, e você vai fazer um teste de hipótese, testes de hipótese que dão um resultado significante, eles chamam muito mais atenção, por exemplo, porque dá mais vontade de publicar. Você olha aqui trabalhos assim, o pessoal dá menos foco para trabalhos que não acham resultado. É um exemplo pequeno, mas assim, então realmente existe um fator humano aí que, beleza, acho que não dá para dizer que tudo é humano, porque também você acaba perdendo um pouco a mão, mas é uma coisa que tem que ser levada em conta, sim. Tipo, a cura do câncer só não rolou ainda por causa da conspiração farmacêutica. Mas era isso, era nesse caminho que eu ia falar, obrigada. Porque, por exemplo, como que a gente vai pensar em revolução, né, dentro do âmbito científico, se, por exemplo, quem, quem cria e corrige os editais, quem cria e corrige os concursos,
Quem cria as vagas, quem dá o parecer sobre artigos. Quem são essas pessoas? São as pessoas que têm o maior cargo dentro da sociedade científica. E geralmente essas pessoas defendem o paradigma vigente. Então isso vai enviesando. Então eu concordo com o que o Igor falou, a gente tem que ter uma mão aí, né? Que também para não cair em alguma conspiração ou alguma coisa muito viajada. Então tem que ser tratado como uma ciência, porque é uma ciência social. Então, você tem que fazer ali seus testes e verificações para ver se esse impacto social é justificado ou não, enfim. Mas que ele existe, existe. E é isso, assim. Alguém mais quer falar alguma coisa? Mila, Luiz, Kaique, vocês estão caladinhos. Não precisam ter medo, vergonha, nem nada. Estão em paz? Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Tá. Então, indo para o encerramento, eu queria convidar então vocês, para quem já começou e para quem vai começar a ler, para quem não vai dar tempo, ir pensando nisso, enfim. O livro traz muitas outras coisas, mas eu queria muito que vocês prestassem muita atenção nas revoluções e na ciência normal. Eu acho que esses dois pontos vão agregar bastante na discussão do próximo livro, dos próximos, né? Então, eu acho que não despriorizem o resto. Quando a gente for discutir o livro, tragam todos os pontos que vocês acharem interessante, mas eu gostaria que vocês tivessem um carinho especial nesses dois, nas revoluções e na ciência normal. E então, antes de encerrar, eu queria só um feedbackzinho. O que vocês acharam? O que vocês acham que poderia ser diferente? Enfim, o que foi positivo, o que foi negativo? Para a gente já ir adaptando para os próximos encontros e tornando esse espaço nosso cada vez melhor. Pode falar. Tá mutado. Ah, não, abri aqui. É porque eu uso o Meet, né? Tá aqui embaixo no Meet e no Teams em cima. Eu sempre esqueço que no Teams é em cima. Eu acho assim, para um primeiro encontro, eu acho que foi legal assim começar essa apresentação, né? Eu acho que assim, a gente começou indo para um caminho bom, eu gostei. E talvez, não sei, a gente pudesse aproveitar o grupo para poder compartilhar algum material que a gente acha interessante, que ajude na leitura do livro. Por exemplo, assim, eu esses dias assim, comecei a ler o livro, mas fiquei com essa coisa, mas é porque eu acho que assim, para poder aprender alguma coisa nova, quando você está vendo uma coisa pela primeira vez, é bom você ter vários outros métodos de ver aquela coisa. Por exemplo, se eu estou lendo, mas eu também aprendo escutando, aprendo também vendo, né? Então comecei a pesquisar alguns vídeos sobre o livro do Kuhn, né? Das estruturas da Revolução Científicas, né? Eu comecei a procurar no YouTube e achei alguns vídeos que eu acho que é interessante. Não sei se vocês concordam de colocar lá no grupo e deixar lá e, tipo, a gente, assim, fazer a leitura e complementar com aquilo. O que vocês Não, acham? acho ótimo, acho ótimo. Compartilhem tudo, o grupo é nosso, conversem o que vocês quiserem lá. Inclusive, eu gosto muito da ideia de mandar feedback da leitura que você fez no dia, na semana. Eu acho isso muito legal. Pô, galera, li o primeiro capítulo, achei isso e isso. Você lê um parágrafo que te marcou muito, tira foto, manda no grupo. Olha isso, galera, o que vocês já passaram aqui? O que vocês estão achando? Tá. Porque assim, o livro, eu não lembro a data que ele foi publicado, alguém sabe de cabeça? Ele, ele é de 1962, então não tem spoiler. Então, quem leu, leu, quem não leu, vai ler. Mas então não precisa Lady se Spoiler preocupar com já spoiler. acabou. Pode mandar o trechinho, a ideia, porque quanto mais a gente for discutindo, no próximo encontro, mais madura vai ser a discussão.
já vai ter um direcionamento. Então, eu super acho legal e incentivo se a gente puder fazer isso, sim. Mandar, sei lá, blog, YouTube, é, sei lá, artigo, qualquer coisa. Você leu, achou interessante, manda lá. Mal não vai fazer. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa sobre o nosso encontro? Assim, uma ferramenta que eu queria compartilhar é que normalmente quando eu leio algum livro, principalmente de determinados autores novos para mim, eu automaticamente na minha cabeça eu acabo associando alguns outros autores, alguns outros filósofos, pensadores por si só que eu já cheguei a ler. E nisso de ver do pensamento do Thomas Kuhn, eu simplesmente associei na minha mente com o Nietzsche. Sobre porque na minha mente eu associei do processo de questionamento que ele fez a razão na sua época, no caso no século XIX. Então, por si só, eu acho interessante essa mecânica que eu tenho. De você pegar e associar por si só a ideias, a questões por si só que você conhece e tal, para facilitar o entendimento daquilo que você está lendo. Ou seja, não precisa ser algum autor, pode ser alguma questão da vida, algum processo, alguma questão daquilo que você estuda. Exemplo que foi comentado sobre as questões de simbiose. Então, assim, é muito bom, assim, esse tipo de ferramenta que se tem, assim, de associar determinadas questões para facilitar a compreensão daquilo que você está lendo, está estudando, aprendendo. É uma boa mesmo. Que aí você vai criando conexões sinápticas, no fim das contas é isso, né? Com outros assuntos e vai fortalecendo, né? Boa. Mais alguém? Bom, gente, então era isso. A gente se vê no mês que vem. É, Mas vamos nos falando então no grupo. Vou parar de gravar aqui. Muito obrigada mesmo a todo mundo que pode estar presente. Até a próxima, então. Boa noite, boa semana. Boa Tudo de noite, todo bom, mundo. gente. Boa Adorei o noite aí, grupo. Pessoal, pessoal. obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Boa noite, tchau. tchau, Boa tchau. noite, obrigado.